Olá, senhores. Vamos falar agora de agravantes, né? Continuando nossa teoria geral da pena. Então, vamos falar aí de agravantes, né? Segunda fase da dosimetria da pena, vimos na nossa última aula, a primeira fase da dosimetria da pena, que é a definição da pena base, e a definição da pena base é conforme o artigo 59 do Código Penal, analisamos cada detalhe da aplicação da pena, o juiz atendendo a culpabilidades antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, como os motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá qual seja o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do crime, o quantum da pena, não foi isso? Foi exatamente isso. Então, senhores, vamos para. E aí a pena base é definida entre o mínimo e o máximo. Agora vamos para as agravantes. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês: se o indivíduo já chega, o sentenciado, já chega na segunda fase com a pena máxima, a agravante não fará diferença, vai continuar na pena máxima prevista em lei. Se o sentenciado já chega com a pena mínima na segunda fase, pode pegar qualquer atenuante, o rol inteiro, do artigo 65 ou 66 do Código Penal, que não vai fazer diferença. Beleza? Eu vou começar com as agravantes. Então vamos lá. As agravantes estão lá no artigo 61 e 62 do Código Penal. Beleza? Primeira coisa, então, que você. Segunda, né? Que eu já falei a primeira. Segunda coisa que você vai ter que saber aí. Segunda coisa que você vai ter que saber com relação a. As agravantes, é que o artigo 61 diz assim: são circunstâncias que sempre agravam a pena. Quando não qualifica ou constitui o crime. Olha que bacana que eu vou te falar. Semestre que vem vocês vão começar a estudar os crimes em espécie. Aí o primeiro crime que você vai começar a estudar é o primeiro crime do Código Penal, que é o homicídio. No artigo 122, participação em suicídio. O 123 é infanticídio, que é matar o próprio filho sob influência do estado puerperal durante o parto ou logo após. Beleza. Presta atenção. No infanticídio, o crime já é matar o próprio filho. Nós temos uma agravante, que a gente vai passar por ela, mas já vou adiantar aqui, que é quando você comete o crime contra ascendente e descendente. Quando você comete o crime contra ascendente e descendente, cônjuge ou irmão, tem agravante na pena. Tem agravante na pena. Então, o detalhe é, no crime de infanticídio, quando ele ocorre, a mãe vai ter agravante na pena? A resposta só pode ser negativa. Por quê? Porque o artigo 61 ele diz assim: são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não qualifica ou constitui o crime. Já é o crime matar o próprio filho, cometer o crime contra o próprio filho. Então não incide a agravante. Vou te dar outro exemplo. Lá no homicídio temos uma qualificadora que se chama motivo fútil, beleza? Chama-se motivo fútil. Aí, nós temos também uma agravante, motivo fútil. Aí, se você pratica o crime de homicídio com motivo fútil, não vai ter agravante, porque aplica a qualificadora. Então, o que você tem que saber é que as agravantes são todas subsidiárias. Quando não constitui o crime, essas circunstâncias que a gente vai começar a falar, ou quando qualifica, é que aplica as agravantes. Beleza? Então, vamos começar. Salvo engano, a primeira aí que agrava é reincidência. Eu estou aqui com o Código Penal. Vamos lá. São artigo 61, tá? Acompanha aí. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constitui ou qualifica o crime. A reincidência. Então, senhor, já falamos isso aqui lá na pena base. Ou você aplica os maus antecedentes ou a reincidência. Se você lá na pena base analisou maus antecedentes e vem na segunda fase analisa a reincidência, é bis in idem, beleza? Que já estudamos isso. Como é que constitui a reincidência? A reincidência se caracteriza quando o indivíduo ele comete um crime, depois aí ele tem uma sentença transitada em julgado e ele pratica um novo crime. Beleza? Agora, se você contar da data que ele efetivamente cumpriu a sentença, passa 5 anos e ele pratica um novo crime, ele já não é reincidente mais. Ele voltou à condição de primário. Porém, ele não perde os maus antecedentes. Beleza? Então tá aí a reincidência.
2. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Então foi o que eu falei, lá no crime de homicídio não aplica isso aqui. Então qualquer outro crime que você tenha praticado com motivo fútil ou torpe, vai agravar a pena. Por exemplo, lá no crime de lesão corporal. Lesão corporal, se ficar caracterizado que você praticou o crime por motivo fútil ou torpe, vai entrar. Isso aí é só para o semestre que vem, mas já para adiantar, o que é motivo fútil? Motivo fútil é um motivo pequeno, desproporcional, que entre o motivo e o crime há um abismo de distância, segundo as palavras do grande doutrinador Guilherme Minuti, autoridade de direito penal, desembargador em São Paulo. Então, motivo fútil é isso. Exemplo de motivo fútil, um motivo banal, é numa briga de trânsito, o cara pegou tua vaga, você vai lá e dá porrada nele. Vai incidir agravante, tá? Motivo torpe. Motivo torpe é um motivo repugnante, desprezível, tá? Por exemplo, por causa de dívida. Exemplo de motivo torpe, dívida. Aí você vai lá e agride uma pessoa por causa de dívida, vai ter agravante. Motivo torpe. Seguindo. B. Para facilitar ou assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Essa também é uma qualificadora lá do crime de homicídio. É o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, para assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Então, no crime de lesão corporal, se você dá porrada numa pessoa para depois estuprá-la, você vai ter aí a agravante, porque você está agredindo para assegurar a execução de outro crime, beleza? Assegurar a execução. Ocultação. Então você está praticando um crime de furto, aí alguém passa, viu? Você vai lá e dá porrada na pessoa. Então você agrediu para garantir a ocultação do seu crime. Para garantir a impunidade, você está respondendo por um crime, vai ter audiência, tem uma testemunha. Você vai lá e dá porrada na testemunha para ela não ir para a audiência. Então você está agredindo para assegurar a sua impunidade, que não tenha provas lá no dia para você ser punido. Beleza? Bom, seguindo, para assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, tá? Então a vantagem de outro crime, imaginemos que dois indivíduos tenham furtado aí, na hora de dividir o dinheiro, vai lá e dá porrada no outro para ficar com dinheiro. Então ele está agredindo para assegurar a vantagem do outro crime. Então explicado uma a uma, só que no crime de homicídio não se aplica, porque isso é uma qualificadora, beleza? Próxima. A linha C. A traição de emboscada mediante dissimulação, outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. É mais uma qualificadora lá do homicídio, que é o inciso 4. A traição, a emboscada mediante dissimulação ou outro... Perdão. Não, é isso mesmo. A traição, a emboscada mediante dissimulação, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, se você der porrada na pessoa, abordando ela pelas costas, a traição. Emboscada é a famosa tocar, então a traição é emboscada. Mediante dissimulação, o que é dissimulação? A pessoa mentirosa, falsa. Ih, mas tem um bocado por aí, hein, meu irmão? Ontem mesmo tive uma decepção grande, muito grande aí, né, com um colega, mas tudo bem, a vida que segue, né? A gente acha que é amigo assim de verdade, mas tudo bem, vida que segue. Mais um rasteiro que eu tomei, acredito em Deus e vamos em frente. É isso aí. Então, continuando. Então, a traição, a emboscada, dissimulação. Dissimulação é pessoa falsa, mentirosa. Então, eu finjo ser seu amigo para te dar porrada. Beleza? Então, a traição, a emboscada, dissimulação. Ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Algumas pessoas vêm e seguram o indivíduo para eu dar porrada. Então, é um recurso que dificulta a defesa dele. Eu pego a pessoa, eu sei que a pessoa vai estar dormindo, vou lá e dou porrada nela enquanto está dormindo. Cuidado, para incidir essa agravante, não pode ter sido acaso, tá? Eu cheguei para dar porrada na pessoa à tarde ela estava dormindo, né? Vou voltar outro dia, porque senão agrava a minha pena. Não é assim que funciona. Então, senhores, não pode ter sido acaso. Eu que planejei dessa forma,
beleza? Então, seguindo. A traição, emboscada, dissimulação, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar é diminuir. Tornar impossível é aniquilar. É acabar com a chance de defesa. Seguindo. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, outro meio insidioso ou cruel, pode resultar perigo comum. Mais uma qualificadora do crime de homicídio. Só que aqui é o inciso 3, beleza? Do parágrafo 2º do artigo 121. São os meios. Veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou que possa estar perigo comum. Veneno. Então, se eu utilizei veneno no cometimento do crime, no homicídio não vai poder, que é qualificadora, tá? Só que a vítima jamais pode saber que ingere veneno, beleza? Então, veneno é fogo, colocar fogo na pessoa com a intenção de lesionar, por exemplo, veneno, fogo, explosivo, tá? Asfixia, a supressão da respiração, né? Eu tenho enforcamento, que é você matar a pessoa com o peso do próprio corpo, enforca a pessoa, né? Coloca a pessoa, amarra na corda e solta ela. Estrangulamento, mata leão. Esganadura, que é pegar no pescoço da pessoa que assim, ó, e apertar. Geralmente deixa a equimose, marca roxa ou vermelha, né, dos dedos. Então, enforcamento, estrangulamento, esganadura. Eu tenho sufocamento, que é vai pro saco, lembra Tropa de Elite? Vai pro saco, é sufocamento. Aí eu tenho confinamento, que é colocar a pessoa num lugar. Eu tenho afogamento, que é afogar, evidente. Eu tenho soterramento, que é enterrar a pessoa. E eu tenho emprensamento, que é colocar um peso muito grande aqui no seu peito, beleza? Então, veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Asfixia, então terminamos, tá? Tortura. Você tem que tomar cuidado, que temos o crime de tortura. Lei 9455/97. Beleza? Então você tem que tomar cuidado se a intenção não é torturar. Se a intenção é torturar, evidentemente não vai ter agravante. Então, veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso. Insidioso é sem que a vítima perceba. Então eu corto o fluido do freio do carro da vítima para ela parar ali na frente ou dar porrada nela. Então utilizei de um meio insidioso para a prática do crime. Ou cruel. Cruel é que causa sofrimento desnecessário na vítima. Beleza? No crime de homicídio é muito comum a gente dar o exemplo de dar porrada na vítima até a morte, mas você tem que agir com ânimos necandi, que é vontade de matar. Beleza? Então, temos mais essa agravante. Para finalizar, veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. O que pode resultar perigo comum é utilizar um explosivo, por exemplo, né? Utilizar um explosivo, você está colocando em perigo o número de pessoas. Desviar um lago para inundar a casa de uma pessoa, você está colocando em perigo o número indeterminado de pessoas. Sair atirando a esmo também incide esta qualificadora, né? Lá no homicídio, aqui na agravante não vai poder. Bom, seguindo. Aí você tem, ó, que eu falei, contra ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Só que, contra ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, não vai ter lá no infanticídio, tá? Por quê? Porque você já está matando o próprio filho. O crime já é o próprio filho, beleza? Lá no artigo 134, exposição, abandono de recém-nascido, para ocultar desonra própria. Também não incide a agravante, porque já é o próprio filho recém-nascido, tá? Fora desses casos, incide a agravante, quando você comete o crime contra ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Aquele caso lá da Isabela, lembra dos Nardoni? Ele teve agravante de pena, porque o crime foi contra sua filha. Beleza? Próximo. Com abuso de autoridade ou prevalência das relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou com violência contra a mulher, na forma da lei específica, que é a 11.340 de 2006, que é a famosa Lei Maria da Penha. Evidentemente que quando você comete um crime contra sua esposa, não vai ter esta agravante, por quê? Porque já é a própria lei, beleza? Próximo. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão.
Então, exemplo aqui, com abuso de poder em razão ministério, ofício, profissão. Um padre, né, com coroinha, comete um crime de estupro. O pastor, né, e por aí vai. Bom, continuando. Contra criança maior de 60 anos ou mulher grávida. Então, o aborto aqui já não vai incidir essa qualificadora, porque evidentemente que a mulher tem que estar grávida. Contra criança ou com maior de 60 anos. Cuidado, porque você tem um crime de injúria qualificada, que é o artigo 140, parágrafo 3º, que a pena é de reclusão de 1 a 3. Lá também não vai incidir esta agravante, porque já é contra idoso. Continuando. E quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade, tá? Em caso de incêndio, naufrágio, inundação, qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido, pode aqui incidir a questão da pandemia, pode incidir, tá? Calamidade pública, tem vários estados que decretaram. Letra L, a linha L, em estado de embriaguez pré-ordenada. Em estado de embriaguez pré-ordenada, senhores, vocês vão aprender, aliás, vocês já aprenderam, que é culpabilidade. Culpabilidade é o terceiro substrato do crime, né? Fato típico, ilícito e culpável. A culpabilidade tem 3 elementos. Quais são? Imputabilidade, potencial real consciência da ilicitude, inexigibilidade de conduta conforme o direito. Inexigibilidade de conduta diversa. Então, quem são os inimputáveis? Os doentes mentais, artigo 26 do Código Penal, é isento de pena quem por doença mental, desenvolvimento mental completo retardado era ao tempo da ação, omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar de acordo com esse entendimento. Segundo, você tem aí os menores de 18 anos, né? Artigo 27 do Código Penal, ficando sujeito à legislação extravagante, que é o ECA. Você tem aí o surdo-mudo que não teve educação adequada, ou você tem aí o silvícola, que são os selvagens, que não tem nada a ver com índio. E você tem um caso de embriaguez completa, proveniente de caso fortuito de força maior, artigo 28 do Código Penal. Então, artigo 28 do Código Penal, parágrafo 2º, que isenta o cara de pena. Embriaguez completa, proveniente de caso fortuito e força maior. Caso fortuito, acontecimento inesperado, força maior, alguém te obrigou a beber, por exemplo. Aí você tem que tomar cuidado, que eu tenho embriaguez voluntária ou culposa, que não agrava a pena, mas também não isenta de pena, tá? A embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, isenta o cara de pena. Legal. Agora, embriaguez voluntária ou culposa não isenta de pena, mas também não agrava. Então, assim, hoje eu vou sair, vou beber, que eu quero ficar bêbado. Embriaguez voluntária. Vou lá, encontro o meu desafeto, dou porrada nele. Não fica isento de pena, mas também não agrava. Embriaguez culposa. Eu não queria ficar embriagado, mas acabei bebendo demais. E acabei ficando bêbado. Essa embriaguez culposa também não isenta de pena, mas também não agrava. E a embriaguez pré-ordenada, que é aquela que agrava a sua pena, que é o que a gente está vendo aqui, artigo 61 do Código Penal, a linha L. É aquela que você bebe para se encorajar a prática do crime. Então você diz assim, eu vou beber porque eu fico valente, eu vou usar droga porque eu fico valente, porque é a questão do álcool ou substância de efeitos análogos, droga. Então o cara cheira cocaína para poder ficar valente e assaltar. Né? Então aqui tem agravante, beleza? Embriaguez pré-ordenada, cuidado com isso. Bom, e o artigo 62 do Código Penal, agravantes no caso de concurso de pessoas. A pena será ainda agravada em relação ao agente que 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. 2. Coage ou induz outrem à execução material do crime. 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível, em virtude de condição ou qualidade pessoal. 4. Executa o crime ou nele participa, mediante pago ou promessa de recompensa. Tem que tomar cuidado que você tem lá o homicídio mercenário, bilateral, por mandato remunerado, né, que é o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1. Né, então lá já qualifica, então não vai ter esse agravante, tá? Continuando. A questão da reincidência, está no 63. Ó, verifica a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro
o tenha condenado por crime anterior. Beleza? Então, cuidado com isso. Seja no Brasil, seja no exterior, o cara vai poder ser considerado reincidente. Então, ele comete um novo crime. Beleza? Agora, se ele pratica uma contravenção depois um crime, também... O negócio tá caindo aqui. Então, quando o cara pratica uma contravenção e um crime, também vamos ter aí a reincidência. Agora, a gente não tem a reincidência quando pratica contravenção mais contravenção. Beleza? Bom, agora aquilo que eu falei para vocês lá no início do vídeo, ó, se liga. Para efeito de reincidência, 1. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver ocorrido período de tempo superior a 5 anos. Lembra que eu falei no início do vídeo? Computado o período de prova na suspensão livramento condicional, se não ocorrer revogação. Beleza? Então, tudo isso eu falei lá no início do vídeo. Não se consideram os crimes militares próprios e os crimes políticos para efeito de reincidência. E agora aqui acabou a luz, né? Acabou a luz. A internet também vai ficar prejudicada, tenho certeza. Tenho certeza. Eu volto então com as atenuantes.